Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 369. Vamos lá, então. 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Então, nós estamos falando de reencarnação. O espírito, ele passa por um processo de perturbação, se liga ao óvulo e vai se desenvolvendo. Então, durante a infância, onde o corpo ainda está se preparando, está tomando forma, se fortalecendo, o espírito ainda tem limitado o seu alcance sobre quem ele é, sobre a sua própria personalidade. Somente na puberdade, quando o corpo está praticamente pronto, é que o espírito toma consciência de si mesmo, que ele assume a sua própria personalidade. Então, para que isso aconteça, para que não haja um choque de ideias adultas de uma criança ainda em tenra idade, é que o processo é lento e esse período de perturbação ele vai se estendendo até a puberdade. Então, sim, para que o espírito possa se manifestar plenamente, é preciso que o corpo esteja completo, esteja pronto. 370. Pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Aqui é uma questão muito interessante, porque a maioria das pessoas e da ciência, na modernidade, atribui ao cérebro muitas funções. Então, o cérebro tem memória, o cérebro tem regiões que vão comandar outras regiões. É fato, é verdade. Fazendo uma analogia com um computador, o computador ele tem a fonte de energia que vai ligá-lo e vai ter os programas internos que vão executar as funções. Mas para que ele possa realizar uma tarefa, é preciso que tenha um operador. Então, o computador, mesmo ligado na tomada, totalmente funcional, ele não vai servir, ele não vai realizar nenhuma tarefa se não tiver alguém que vá utilizá-la. Então, é o operador do computador que conduz essa máquina. É uma máquina completa, tem memória, ela tem onde registra a memória, ela tem programas pré-estabelecidos, mas que vão responder ao operador. Assim é o corpo. Uma máquina perfeita que recebe um espírito que é o seu condutor. Então, o desenvolvimento da inteligência, a memória, a personalidade, ela não está relacionada com o órgão físico. Mas o órgão físico é um instrumento através do qual o espírito se manifesta. Então, o operador do corpo é o espírito. É ele que aprende, é ele que evolui, é ele que tem memória, é ele que conduz o corpo. E o corpo é um instrumento para que ele possa se manifestar. Fica muito evidente isso quando nós olhamos os gêmeos uniuterinos, quer dizer, gêmeos idênticos, célula a célula, eles são idênticos. Então, o cérebro de um é igual ao cérebro do outro. Geneticamente falando, eles são idênticos. Mas o comportamento, a personalidade é completamente diferente. Por quê? Porque o piloto é diferente. Então, dois pilotos com carros idênticos têm performances diferentes. É assim que nós entendemos que o espírito é que tem a inteligência, que tem os desejos, os sentimentos, e o corpo é um instrumento através do qual ele se manifesta. Então, que é o espírito que influencia
os órgãos e não os órgãos que influenciam o espírito. Naturalmente, o espírito fora do corpo tem uma sensibilidade, uma percepção de mundo muito maior. Então, o corpo limita a ação do espírito, mas não o obriga. Então, o espírito pensa, transmite para o cérebro que realiza o desejo, ou o sentimento, ou o trabalho. Se o corpo for debilitado, o espírito tem esse desejo, mas não consegue se manifestar, porque o corpo está com um problema. Então, nesse sentido, sim, ele vai limitar a ação do espírito. Mas isso são provas, expiações, necessidades daquele espírito de evoluir. Então, o corpo nos limita, mas não é ele, não são os órgãos que vão determinar a nossa inteligência, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de compreender, tá? O nosso humor. Nada disso é influenciado pelo corpo. É o espírito que tem sentimentos e que adquire conhecimentos, que tem inteligência. O corpo é só um instrumento. 370A. Sendo assim, a diversidade das aptidões entre os homens se deve unicamente ao estado do espírito? Unicamente não é o termo exato. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, mas é preciso que se leve em conta a influência da matéria, que entrava com maior ou menor intensidade o exercício de suas faculdades. Então, como eu disse antes, o corpo limita a ação do espírito. Então, pegamos um exemplo. Um espírito muito inteligente, mas muito mau, que ele utiliza da sua inteligência para prejudicar pessoas, para se impor, para utilizar-se do orgulho e dominar e judiar até de outras pessoas. Aí ele reencarna num corpo que tem uma deficiência cerebral. Então ele continua sendo um espírito experiente, ele continua sendo um espírito inteligente, que traz consigo uma bagagem imensa, mas ele não consegue colocar em prática, porque o corpo limita. É uma prova. Então, a misericórdia do Pai oferece a esse espírito uma maneira de ele começar a dar valor aos sentimentos e às outras pessoas, compreendendo que nós nascemos para sermos irmãos. Então, ele volta para o mundo numa condição subalterna em que ele está submisso totalmente aos cuidados de outra pessoa. Ele não consegue andar, não consegue falar, ele está preso a uma cadeira de rodas e está sujeito ao amor, à atenção, à boa vontade das pessoas que vão servi-lo. Então, esse corpo está limitando o espírito inteligente. Mas para que ele, passando por essa prova, possa dar mais valor aos sentimentos do que à razão. Para que ele possa aprender a amar, para que ele possa perceber o quanto é importante essa relação de cuidados um para com os outros, porque ele, estando necessitado, vai vivenciar essa experiência de uma forma a evoluir, caso ele não se revolte. Muitas vezes, diante de uma prova tão dura, o espírito acaba se revoltando, e aí o sofrimento é ainda maior. Apesar de todas as suas necessidades básicas serem satisfeitas, ele não se conforma com a situação que se encontra e acaba sucumbindo diante da prova. Então, são situações que podem ocorrer. Kardec comenta: ao encarnar, o espírito traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade de seus atos. Fora preciso admitir que os maiores gênios, os sábios e poetas, os artistas, só são gênios porque o acaso lhes deu órgãos especiais. Conseguintemente, sem esses órgãos, não teriam sido gênios, e o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que se achasse provido de certos órgãos.
Essa suposição se torna mais absurda ainda quando aplicada às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o tivesse dotado de tal ou tal órgão, poderia ter sido um celerado, e o maior dos celerados só precisaria de certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admiti, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolve pelo exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e nada tereis de irracional. Tomemos uma comparação trivial, a força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, reconheceis o homem que se entrega à bebida. Serão esses sinais que fazem dele um bêbado, ou será a embriaguez que nele imprime aqueles sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Foi como a gente falou. O espírito, ele tem as limitações do corpo, como eu disse, numa encarnação em que o corpo está debilitado, existe uma limitação, mas ele vai corresponder às necessidades de cada encarnação. Então, o espírito reencarnante, ele vai utilizar o material que a misericórdia de Deus lhe ofereceu. E nessas circunstâncias, os gênios não são resultantes de um cérebro especial, que pela genética de pais geraram um gênio, como Einstein, Freud e tantos outros. O que gerou o gênio foram as experiências anteriores, o trabalho exaustivo, as pesquisas que vêm de vida após vida, aumentando a capacidade intelectual daquele ser. Então não é o cérebro que detém toda essa inteligência, que detém todo esse conhecimento, é o espírito. Mas o cérebro passa a ser um instrumento para que esse espírito possa colocar essa inteligência ao trabalho da humanidade. Então, estamos encerrando por aqui. Na semana que vem, nós falaremos de idiotismo e loucura, a partir da questão 371. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que a vossa paz, que a vossa luz estejam conosco e que possamos, Senhor, caminhar segundo a vossa vontade, compreendendo a vida, percebendo a misericórdia de Deus e tendo a força de vontade necessárias para superar as nossas imperfeições. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.